Só que esse caso em especial, como eu disse no início, tinha pessoas que estavam numa cidade próxima à localização do imóvel. Nós tínhamos pessoas em outro estado, estava no estado de Santa Catarina, e nós tínhamos pessoas que estavam em outro país. Aí você vai me perguntar, Carol, como que eu resolvo isso? Para que você consiga vender todos os meses e consiga ter o seu faturamento anual de 6 dígitos, é importante que você saiba analisar essas questões, porque para você viabilizar para os compradores e para os vendedores que a negociação de fato aconteça. Meu nome é Carol Tinelli, para quem não me conhece, está chegando agora no meu perfil. Aqui é o quadro Negociação em Foco e nós trazemos estratégias negociais, tanto da parte negocial mesmo, quanto da parte jurídica, para que você possa vender todos os meses um ou mais imóveis, tá? Todos os meses. E nós estamos numa série de 4 lives, essa é a terceira, de casos práticos, que nós estamos trazendo aqui como os casos foram resolvidos. E tá sendo bem legal, muita gente assistindo, dando feedback, tá gostando, que tá tendo uma clareza maior ainda, né, por conta dos casos. E no final dessa live, assim como nas outras nós estamos fazendo, eu tô deixando para vocês uma senha no final da live para que vocês possam baixar o material complementar que a gente manda no nosso grupo. Se você ainda não está no grupo, entra na minha bio, acessa o link para entrar no grupo do WhatsApp e poder acompanhar aí todas as lives, saber de primeira mão quais são os temas que serão abordados e tudo que nós vamos falar. Hoje, esse caso prático tem algumas nuances internacionais, vamos dizer assim. Nós fizemos uma operação aqui que foi baseada em assinaturas digitais, assinaturas eletrônicas com certificado digital, pessoas em outro estado, em outra cidade, em outro país. E por que eu trouxe esse caso para vocês? Porque eu acho que é importante que vocês saibam que existe essa possibilidade para quem está, de fato, trabalhando aí no mercado imobiliário e às vezes sente um pouco de dificuldade quando se depara com uma situação dessa, né? Porque às vezes isso pode travar você de falar, isso não vai dar certo, não vai funcionar. O que eu faço nesse momento, tá? Então lembra de entrar no grupo, tá bom? Pra gente poder bater um papo e sempre estar atualizado, tá bom? Bom, vamos lá. O caso de hoje gerou um VGV de R$650 mil, tá? A matrícula do imóvel, como sempre, primeira coisa que nós fazemos, o cliente chegou e falou, quero comprar esse imóvel. Você tem que perguntar ao comprador quais são as condições que ele tem para a compra desse bem. Nesse caso, o comprador pagaria à vista. Olha que maravilha. Ele falou, olha, eu vou comprar à vista. Bom, nesse caso, analisando tudo, você fala, nossa, eu realmente preciso resolver essa negociação para que ela funcione, para que ela dê certo. E aí você começa a entender a situação de um modo geral, né, na parte dos vendedores, para que de fato você consiga resolver essa situação e fazer essa negociação. E antes de fazer já dei uma leve introduzida, mas eu gostaria de parabenizar todas as mulheres. Hoje é Dia Internacional da Mulher. Quem tiver aí, meus parabéns para todas nós, né? Que continuemos aí lutando pelos nossos direitos e conquistando nosso espaço, inclusive no mercado imobiliário, né? Tem muita corretora de imóveis e excelentes profissionais que são top de mercado mesmo, são pessoas que vendem muito, que também são mulheres que trabalham com muita ética e estão mudando, revolucionando o mercado imobiliário, tá bom? Cadê o celular? O celular? Estava pedindo aqui uma solicitação. Então vamos lá, continuando aqui. Esse imóvel, ele era um prédio residencial
prédio residencial com... Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Pessoal, manda o aviãozinho aqui para nós, pra gente poder trazer mais gente pra live. Bom dia, Fernando, que eu tô vendo aqui agora quem entrou, tá bom? Bom dia, bom dia. Então, olha só, prédio residencial com 268 metros quadrados. Então, a área de construção do prédio, tá bom? E o terreno, o lote de terreno, com 674 metros quadrados. Então, nós tínhamos esse terreno e o valor de 650 mil reais para compra à vista. Qual é a primeira coisa que a gente sempre vê aqui, que vocês precisam analisar em todo e qualquer caso? Primeira coisa que eu sempre falo aqui: matrícula do imóvel. Bom, nós temos a informação que o imóvel vai ser pago à vista, então, se ele não fosse, nós observaríamos o quê? Essa construção está ou não regular na matrícula? Sim, nesse caso estava regular, analisamos na matrícula, tinha já essa averbação, ok? Tá. Terreno também tudo certo, a documentação estava ok, em relação ao imóvel não tinha nenhum tipo de débito, estava tudo tranquilo, analisado, estava rodando bonitinho. Então nós analisamos a matrícula e vimos primeiramente em relação ao imóvel, que estava ok para ser vendido, tá? Depois nós temos que analisar o quê? Quem são os proprietários atuais da matrícula, certo? Nesse caso aqui, quem que nós temos nessa matrícula? Quem que tínhamos na época quando esse caso veio para nós? Nós tínhamos a viúva e mais 5 herdeiros. No caso passado, a gente falou o quê? Que aquele caso, o inventário não estava registrado na matrícula. Então, nós colocamos uma condição no contrato de que esse imóvel tinha que ser feito um registro de inventário antes de finalizar a venda. Nesse caso, quando nós analisamos a matrícula, esses proprietários já estavam lá. Tá? Esses herdeiros já estavam na matrícula. Por quê? Porque o inventário já estava registrado. Então, aqui, quanto a isso, também não tinha nenhum problema a ser resolvido, que é uma das coisas principais que nós temos que realmente verificar se está ok. E olha só, quando a gente faz a análise documental, para quem aí já conseguiu assistir a aula que eu falei sobre due diligence, que é a diligência registral, como que a gente faz o pedido de certidão de matrícula? Sempre no local do imóvel, nas certidões da due diligence, né? No local do imóvel e no domicílio dos proprietários. Então, aqui no caso da viúva e dos 5 herdeiros. Só que esse caso em especial, como eu disse no início, tinha pessoas que estavam numa cidade próxima à localização do imóvel, a cerca de 40 quilômetros. Nós tínhamos pessoas em outro estado, dentro do Brasil mesmo, tá? Tava no estado de Santa Catarina. E nós tínhamos pessoas que estavam em outro país. Aí você vai me perguntar, Carol, como que eu resolvo isso? Então, olha só, para que você consiga vender todos os meses e consiga ter o seu faturamento anual de 6 dígitos e consiga sempre fazer negociações imobiliárias, é importante que você saiba
analisar essas questões, porque para você viabilizar para os compradores e para os vendedores que a negociação de fato aconteça, tá bom? Então, olha só, a viúva morava fora da cidade do imóvel, fora da cidade. O herdeiro 1, ele morava em outro país. O herdeiro 2, tô com o documento aqui pra gente poder não perder nada, tá bom? O herdeiro 2, ele estava em outro estado, assim como o herdeiro 3. Então, tínhamos 2 herdeiros em outro estado e tínhamos o herdeiro 4 e o herdeiro 5 estavam também em outra cidade. Então, olha só. Tínhamos 3 pessoas fora da cidade, de localização do imóvel, 1 fora do país e 2 fora do estado de localização do imóvel. Então tá, nós já analisamos, a primeira coisa que nós analisamos, como que essas pessoas vão assinar? A gente tem que ver primeiro, então, se é possível viabilizar essa negociação por conta de estarem fora da localização do imóvel. Por quê? Quando a gente vai fazer a escritura pública, as pessoas têm que comparecer para assinar. Uma coisa é o contrato de venda e compra, que nós assinamos de forma digital. Tem várias plataformas hoje em dia que dá para vocês colocarem para assinatura. DocuSign, ZapSign, ClickSign, tem várias. Então, isso é uma forma que vocês têm de viabilizar a negociação, inclusive de fazer o contrato com as pessoas e não deixar que essa operação passe por você e você deixe dinheiro na mesa, tá bom? Então, isso é uma forma que você faz para sempre vender todos os meses um ou mais imóveis e conseguir o faturamento que você almeja no final do ano, tá bom? Outra coisa é a escritura pública. A escritura pública, gente, ainda não dá para ser assinada somente de forma digital, assim, com o DocuSign nesse formato. Mas existe uma outra ferramenta que nós usamos para conseguir viabilizar essa negociação. Que, repetindo, fora da cidade, 3 pessoas, outro estado, 2 pessoas, em outro país, 1 pessoa, tá? Aí nós analisamos o que? Ainda, para que você possa vender sempre, vender todos os meses, 1 ou mais imóveis. A gente vai ver, aqui a gente já sabe que é viúva, certo? Então, registrado o inventário, ela se tornou viúva, então ela tinha 50% desse imóvel. Então, ela tinha que assinar como viúva e 50% desse imóvel. Os herdeiros. Aqui eram solteiras. Cada herdeiro tem 1/10 do imóvel. Por que 1/10? Porque aqui é 1/5, tá? Vezes mais 5 pessoas. Então, dá a outra metade dividido por 5, tá bom? Então, dá 1/10. Ou 1/5 de 50%. Então, olha só. Então, os outros herdeiros representavam 1/10 do imóvel cada um, tá? O herdeiro que estava em outro país, ele era casado, na parcial de bens. Então, a cônjuge, ela assistiu nos termos do artigo 1647-1 do Código Civil. Então, a gente vem sempre falando sobre isso. Entendam o regime de bens. Por quê? Para saber, inclusive, se essas pessoas, os cônjuges aqui, precisam assinar tanto o contrato quanto a escritura pública, tá? Depois nós tínhamos
Do outro estado também, casado na parcial, mesma coisa de quem estava fora. E tínhamos uma pessoa que era divorciada e ela foi casada na separação total de bens. Então, olha só, por que essas pessoas aqui, os cônjuges, tiveram que entrar assistindo, assinando junto, tanto o contrato quanto a escritura? Porque quando os herdeiros receberam aqui, quando a gente fala em receber por herança, um imóvel, ele é recebido a título gratuito, portanto, nessa questão aqui não há comunicação dos bens, no caso do falecido, que deixou para o herdeiro e do herdeiro para com o seu cônjuge, tá bom? Então, eles assinam aqui, por serem casados na parcial de bens, eles assistem à negociação, os documentos, eles assinam para que não tenha nenhum tipo de invalidade, uma nulidade jurídica a longo prazo ou a médio prazo nessa situação aqui dessa operação de negociação imobiliária. A pessoa que era divorciada, nós verificamos que ela era casada na separação total de bens antes, né? Ela se divorciou, puxamos a certidão atualizada. Por que a gente tem que solicitar a certidão atualizada? Para verificação do regime de bens, para verificação, por exemplo, nesse caso, era divorciado, houve partilha de bens ou não? Nesse caso, não houve. E como já eram casados na separação total de bens, também não tinha comunicação. Então já não se comunicava aqui por conta do regime de bens no casamento e não se comunicava aqui por conta de quê? Porque também recebeu gratuitamente em forma de herança, então também não há comunicação, tá bom? Então verifiquem isso sempre. Análise de regime de bens são em todas as negociações. Imprescindível analisar a matrícula do imóvel, se quem vende é realmente, quem está negociando com você é realmente o vendedor, os regimes de bens, verifiquem tudo, sempre. O imóvel, se está completa na descrição, se tem construção na matrícula, se está tudo ok em relação à parte fiscal, tributária, a parte de distribuição de ação, se não tem nada. E olha, a gente tinha 6 pessoas aqui, mais 6, 7, 8, 9, não, 8 pessoas para a gente tirar todas as certidões da due diligence. Temos que analisar um por um, tá? Então, verificamos que aqui era a separação total não comunicava, já tinha divórcio na certidão de casamento averbada, não tinha nenhum problema. Aqui 2 pessoas que teriam que assinar assistindo, tanto no contrato quanto na escritura pública. Aí você vai falar assim, mas Carol, como que eu vou conseguir pegar a assinatura de todas essas pessoas? Essa pessoa aqui, ó, uma das pessoas que estavam em outro estado, a mãe aqui, ó, a mãe desse herdeiro, ela tinha uma procuração para representar este herdeiro. Quem estava fora do país não tinha procuração, não tinha nada. Esse outro herdeiro, esse aqui já tinha uma procuração antiga, dizendo que podia trabalhar e vender aquele imóvel em específico, porque a procuração para vender imóveis tem que ser uma procuração específica. Esse outro herdeiro que também morava em outro estado não tinha procuração, mas ele preferiu passar e fazer uma nova procuração para a mãe também assinar aqui, tá? Então olha só, estamos aqui viabilizando uma negociação na prática para que sempre haja vendas todos os meses, de pelo menos um imóvel por mês. Então, viabilizamos aqui, tá? Procuração. Mas essas 2 pessoas aqui, esses 2 herdeiros, que estavam em outra cidade, eles estavam na mesma cidade que a mãe, então não tinha problema. E mesmo que o imóvel não seja nessa cidade que a mãe
e essas outras duas pessoas aqui residem, não tem problema. Por quê? Cartório de notas pode ser de livre escolha. Só o do registro de imóveis que tem que ser levado a registro, a escritura, no registro de imóveis competente da localização do imóvel, tá? Carol, e esse daqui, que está fora do país? Bom, viabilizamos todo o resto, mas esse aqui que estava fora do país que era o maior problema. Como fazer? Existe algo que chama e-notariado. O e-notariado é uma ferramenta que dá para ser utilizada mediante assinatura digital por meio de certificado digital, tá? Certificado digital. Então, como que nós fazemos? Essas duas pessoas que estavam aqui fora do país e não tinham previsão de voltar, não tinham como vir, nada disso, nós dissemos, vamos agendar num cartório aqui do Brasil para que o cartório fizesse contato com eles para realização desse e-notariado. O e-notariado. Gente, isso viabiliza muita negociação, tá? Como que acontece? O cartório de notas, não são todos os cartórios que estão. No material complementar aqui depois eu deixei o link para quem quiser, para entender um pouco mais sobre o e-notariado. Essa ferramenta já é disponibilizada aí no país e cada estado tem a sua normatização para regulamentar a utilização dessa ferramenta. Tá? Ela é gratuita, então o cartório de notas escolhido, ele vai fazer contato via videochamada com as pessoas que estavam fora do país. Eles fizeram essa ligação para quê? Para orientar essas pessoas a baixarem no seu celular, Android, iPhone, tanto faz, para que elas instalassem essa ferramenta do e-notariado no celular delas e no dia da assinatura da escritura, o cartório novamente faz contato via videochamada para assinatura digital via certificado digital, que fizeram antes. Então eles já tinham instalado a certificação, já estava tudo ok, tá? E aí assina mediante certificado digital, tá? É bem fácil, bem tranquilo. Vocês conseguem consultar. Nesse site do enotariado.org.br todos os cartórios que já têm a possibilidade de fazer o enotariado. Então, isso serve, pessoal, olha só, para vocês viabilizarem um negócio, para vender todo mês, para vender um ou mais imóveis todos os meses e ter o faturamento que vocês desejam, vocês podem fazer o enotariado para quem está fora do país, para quem está fora do estado ou até mesmo para quem está fora da cidade, porque às vezes as pessoas têm alguma dificuldade de locomoção tão longa ou realmente não tem como vir de outro estado para cá, ou pior ainda, se está em outro país, como que vai fazer essa assinatura? Não tem como. Então o único jeito hoje já encontrado é com o e-notariado. E o que é legal, dá para vocês fazerem vários tipos de documento público lá do cartório de notas usando o e-notariado, tá? Então olha só, para quem tá chegando aqui agora, nós falamos, só para recapitular para vocês, essa negociação imobiliária que tinha viúva, 5 herdeiros, gente de fora do país, que morava fora, gente que morava no estado, com procuração. Lembrando, procuração para venda de imóveis tem que ser específica. Se for uma procuração com poderes gerais, ela não pode ser usada, tá? O cartório de notas, ele não faz a escritura pública quando é assim. Então tem que ser uma procuração específica com
a descrição do imóvel, o valor do imóvel, para quem que vai ser vendido, tudo desenhadinho, bem certo, tá? Analisamos o regime de bens, como sempre fazemos, análise de regime de bens para saber se as pessoas que estão vendendo podem vender sozinhas, se precisam de autorização de cônjuge, ou se não for autorização, ao menos assistir à negociação que está sendo feita. Usamos a assinatura digital para assinar o contrato, então a gente coloca numa plataforma que vai gerar um código hash, que é para certificar a autenticidade da assinatura da pessoa, com foto de documento, com selfie, tudo para gerar segurança jurídica, tudo para que você consiga vender todos os meses, ao menos um imóvel por mês, tá? E aí, para fazer a escritura, nós usamos o e-notariado, procuração também, da mesma forma como uma pessoa assinou o contrato mediante procuração, nós também usamos para fazer depois a escritura pública, certo? Então aqui, pessoal, olha só, você consegue viabilizar esse negócio, esse caso, e ter um VGV de 650 mil reais, e aí se você cobrou 6% de comissão, você consegue fazer as contas de quanto você vai receber em comissão, e aí atingir o faturamento que você espera no ano, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta. Se a mãe estiver em outro estado, poderia passar uma procuração para o filho? Rose, sim, no caso aqui, ó, nós tínhamos essa situação de existir procuração. Uma já estava feita antes, então quando o filho foi para outro estado, ele já deixou uma procuração para a mãe, para que ela pudesse eventualmente fazer a venda aqui, tá? E aqui depois, esse outro caso, que estava em outro estado e não tinha procuração, fizemos a procuração posteriormente naquele ato. Então daí o que aconteceu? Mandou a procuração via digital para nós, sem problema nenhum, utilizamos o cartório de notas aceita, por quê? Porque ele consegue verificar a autenticidade hoje em dia com QR Code, dá para verificar a autenticidade de outras formas, por isso que a utilização de documentos digitais hoje é bem tranquilo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ah, perdi aqui. Excelente aula. Pessoal, se alguém mandou que saiu aqui, manda de novo para mim, por favor. Obrigada, Luciana. Quem mais? Vocês têm alguma dúvida sobre esse caso? O que vocês acham que seria o mais complicado para vocês fazerem? Qual seria a maior dificuldade, a grande dificuldade? Fala aqui para mim nos comentários. Se você quer receber o material, eu já vou passar a senha para vocês. Se vocês quiserem receber o material complementar desse caso, tá bom? Aí eu já vou deixar a senha para vocês. Quem ainda não tá no grupo, entra pelo grupo pelo link da minha bio. Tem lá o link do grupo do WhatsApp para vocês entrarem e participar aqui. Toda vez a gente manda mensagem avisando quando vai ser, os temas e tudo mais. Eu vou passar a senha para vocês, tá bom? E na semana que vem, se alguém tem alguma dúvida sobre o que nós falamos hoje aqui, regime de bens, notariado, se alguém quiser comentar aqui comigo, essa é a hora, agora é agora. E gente, na quinta-feira, Luciana, conferir toda a lista de documentos sem deixar nada de fora. Isso mesmo. É essencial, né, para o negócio jurídico acontecer com segurança jurídica, que a gente analise ponto a ponto. E olha só, às vezes a gente pensa que na verdade é uma negociação complexa, não é uma negociação simples, só que muitas vezes a gente pensa que não é possível resolver. Enfrenta algumas dificuldades, por exemplo, tá fora do país, já não dá para resolver, dá para resolver. Está em outro estado, não tem procuração, o que nós vamos fazer? Dá para resolver. Então, sempre ver toda a documentação, listar, fazer um checklist mesmo para não esquecer de nada, para ter segurança jurídica, vender sempre, todos os meses, né, pelo menos um imóvel por mês. Feliz Dia das Mulheres para todas, feliz Dia das Mulheres para todas mesmo, gente, parabéns aí pelo nosso dia, tá? Alguém mais tem alguma dúvida que queira compartilhar? Alguém já fez operação aí com e-notariado? Alguém sabia disso, que dava para fazer?
Quem quer comentar aqui comigo? Quem aí já fez? E com procuração? E com procuração? Alguém já fez? Sabia que é possível de outro estado vir procuração digital para assinatura, para fazer escritura, fazer o contrato? Quem gostaria de comentar aqui comigo, compartilhar uma experiência para a gente conversar ao vivo? Vamos lá. No caso, meu padrasto já tinha uma casa quando casou com minha mãe. Ele faleceu, os filhos dele têm direito a essa casa? Ele já tinha uma casa quando casou. Qual é o regime? Aí você tem que ver qual é o regime de bens que eles se casaram. Aí ele faleceu e os filhos dela têm direito a essa casa? Depende do regime de bens. Tá? Depende do regime de bens. Mas também tem outra coisa. Tem que ver, na sucessão hereditária, tem algumas situações de quando são filhos de casamentos diversos, tá? Também tem uma diferença, que pode ter uma parte que participa como herdeiro ou não. Então tem que analisar o caso concreto para ver se eles vão entrar nessa situação. Carol, no herdeiro 3, se fosse separação parcial, mudaria algo? Fernando, aqui ó, você fala desse aqui, né, que é casado com separação total de bens. Se ele tivesse sido casado no regime da comunhão parcial de bens, mudaria. Por quê? Nesse caso especificamente, não ia mudar muito, na verdade, por quê? Porque foi recebido por herança, então não tem comunicação desse bem com os cônjuges, como aqui, ó, que só assistiu. Agora vamos imaginar que tivesse sido uma aquisição onerosa, não tivesse sido por herança, fosse uma aquisição onerosa. Nós teríamos que pedir o formal de partilha aqui, a carta de sentença, tanto tem lugar que chama formal de partilha, tem lugar que chama carta de sentença, para ver se esse imóvel foi dividido e com quem ficou. Porque daí, se essa carta de sentença do divórcio não tivesse sido registrada ainda na matrícula para dizer quem que ficou como proprietário desse imóvel, nós teríamos que colocar os dois para assinar. Caso contrário, quem é que assina? É quem ficou após o divórcio com o bem. Às vezes eles dividem, deixam 50% para cada um, tá? Mas nesse caso aqui, como era separação, era 100% dele. Agora, se fosse parcial, como a herança não comunica. Se não fosse herança, fosse aquisição onerosa, comunicaria, tá? Rose, aqui tá normal, pessoal, aqui tá, não sei, aqui tá normal pra mim, não tem nada travado, tá? Não sei se aí o pessoal tá também, tá? Esclareceu, Fernando, a dúvida, se fosse comunhão parcial? Alguém mais tem alguma dúvida? Então tá. Eu vou passar a senha agora, pra quem está aqui assistindo online até o final comigo. A senha vai ser hashtag enotariado, sem esse hífen aqui, tá? Hashtag enotariado. Tudo bem? Luciana, tá normal, né? Então, beleza, tá normal. Então, pessoal, eu vou deixar, para quem não anotou aí o link, para entender um pouquinho mais sobre enotariado, é https://www.e-notariado.org.br. Lá vocês vão ter a lista de cartórios que fazem enotariado para vocês conseguirem viabilizar outras negociações, se acaso estiverem, vocês se depararem com situações de outro estado, outro país ou outra cidade. Nós já fizemos operação aqui onde tínhamos pessoas em Portugal, no Canadá e no Rio de Janeiro. Então todo mundo assinou via enotariado, não teve presencial. Essa escritura que foi feito parte no cartório e parte enotariado é uma escritura que o pessoal chama de híbrida, porque ela tem as duas formas, tanto fisicamente assinou quanto digitalmente, tá? Então, aqui é uma escritura híbrida. Nesse outro caso que eu falei, que tínhamos dois países diferentes e uma cidade diferente, outro estado no caso, nós assinamos ela 100%
eletrônica. Não teve ninguém presente no cartório, tá? Não, quanto a isso. Outra coisa que é legal, se vocês estiverem precisando fazer regularização e um advogado tiver que assinar uma escritura nesse sentido, ele também pode fazer via e-notariado. O advogado também tem essa possibilidade. Legal? Então, e-notariado, hashtag e-notariado é a senha, daí vocês podem, terminando aqui, nós já vamos disponibilizar o material. Tudo bem? Alguma dúvida a mais, pessoal? Não? Então tá bom. Então, gente, um excelente dia para vocês, uma excelente terça-feira. Quinta-feira nós vamos fazer o último caso prático, tá? Na semana que vem nós vamos voltar com uma série de lives aqui num novo quadro que vai ser na hora do almoço. Então participem aqui comigo. Para quem conseguir na hora do almoço vir bater um papo comigo. Então, mas na próxima quinta ainda é o Negociação em Foco e nós vamos falar de mais um caso prático para encerrar essa série de 4 lives de casos práticos, tá? E entrem no canal do WhatsApp lá para a gente poder bater um papo e sempre vocês estarem atualizados do que nós estamos fazendo, tá bom? Pessoal, excelente dia, muito obrigada pela participação de todos aqui, espero que esse caso tenha trazido um pouco mais de clareza para vocês também saberem que dá para fazer esse tipo de negociação mesmo com pessoas fora, tá? Que funciona super e dá super certo, tá bom? Muito obrigada, um excelente dia para vocês.